antropocêntrico revelava o que pudesse ser a distinção nos valores, e até então as mulheres não participavam de ocasiões em que pudessem entrar dentro de um templo, porque o templo já era construído nesta ocasião para manifestar a adoração que a gente ouviu aqui, para dar a Deus o que pudesse ser um culto racional, como o que nós, não vou dizer todos, mas creio que uma grande maioria já conseguiu externar a Deus aqui. Precisou de uma palavra no 8º século antes de Jesus, de Isaías. No capítulo 32, você vai ver Deus usando aquele homem para dizer: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso. O repouso não era por negligência. O repouso não era porque elas estavam aquilo que pudesse ser numa satisfação. Era por condição, por situação, porque não tinham a dignidade de participar. 200 anos depois, você vai ver as promessas de Isaías sendo referidas, e a mulher ainda era reprimida pelos maridos, pela corte machista. E Deus levantou Jeremias para profetizar o que fosse o ano do seu juízo. Mas numa das advertências, ele é tomado por Deus no capítulo 9, para trazer e fazer menção de uma palavra dita por Isaías 200 anos antes, aos anciões de Jerusalém, aos anciões entre os judeus. E ele começa a dizer assim: considerai as mulheres, chamai elas por carpideiras, porque a morte está entrando pelas nossas janelas, e elas nos precisam nos fazer ensinados a orar, a clamar, a chorar. Quando vem o juízo, eles são obrigados a ver e ouvir o que fossem o lamento das suas esposas, das suas mulheres, quando viam aquilo que fossem a horda maligna, assíria e babilônica, vir dizimar a casa, dizimar a família para valorizar o que fosse mulher. Eu queria que nesta noite, você que já adorou chorando mesmo, você cujo coração talvez sentiu a falta do filho, sentiu a falta da filha, do marido aqui, você está tendo um momento de privilégio, porque você pode ser contada como uma adoradora nesta casa. Eu estava dizendo para alguém aqui que vocês estão sendo maioria nesta casa, que Deus honrou aquilo que fosse ter criado vocês, porque por essa sensibilidade o Espírito Santo já chegou neste lugar para ser glorificado na vida de todos nós. Não é sempre, porque ainda há reflexo da autarquia machista. Mas eu quero ver quem impede uma mulher dessa quando ela dobra o joelho. Aleluia. Minha mãe orou 13 anos para que eu pudesse me tornar o que eu sou, para que Deus fizesse de mim o que eu sou, para que Deus nos tornasse aquilo que pudesse ser útil para Ele. Enquanto o pai dizia: ele não presta, ele não serve para nada, a mãe dizia: ele é teu projeto, é dele, que ainda vai vir alguma coisa que glorifica o teu nome. Então não te desespera, só adora, só adora, só adora, porque Deus ainda é responsável por aqueles que buscam a Ele em espírito e em verdade. Me dá um Lá maior aí, por favor. Eu vou te dar mais um instante para você que ainda não conseguiu. O adorador não tem circunstância, não tem hora. O adorador é indivíduo, o adorador não depende. O adorador, se ele quiser, ele adora. Pode até estar no calabouço, pode até estar na fornalha, ele adora. Olha para esse irmão, para essa irmã que está ao teu lado, por favor. Diga para ele: você já adorou de verdade? Diga para ele: olha, Deus já está aqui. Ele sabe se você adorou de verdade. Diga mais para ele assim: olha, não minta, não se engane também. Adore de verdade.
verdade, porque Ele sabe quem é você nesse lugar. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que afinei. Você está cantando isso com a verdade? Você está cantando isso com a sinceridade? Você está dizendo que realmente é o teu coração? Você se fora e começa a receber esta unção de restauração, esta unção que já está nos enchendo, que já está nos envolvendo com a presença dEle, com a presença dEle. A vitória vem, mesmo que pareça que baixinho aí, querido, para me acompanhar no fundo. Sinta-se à vontade. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Oh, Jesus. Verso 11. Maravilha. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente, como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias
dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Podemos assentar. Só quem tem um glória, levante a sua mão e adore a Deus com glória. Quero externar também a minha gratidão. É verdade, pastor Eliano. Quantos convites, meu Deus. Um deles eu cheguei a balançar. Tive que ir orar de madrugada. Pastor Adalberto, da cidade do Maranhão, São Luís do Maranhão, me ligou e disse assim: pastor, eu tenho um trabalho para o senhor vir pregar aqui. Disse para ele: qual é o trabalho, pastor? A convenção do nosso estado. São 6.000 pastores. E é uma porta muito grande para o senhor, porque eu tenho o desejo de te abençoar. Eu disse para ele: é, pastor. E ele disse para mim: olha, vou mandar recurso para você vir. Está ali a minha esposa e está Deus aqui. E disse para ele: pastor, se for para mim ir, Deus vai me dizer. E me despedi e fui para o meu alento familiar. Mas naquele dia eu fui orar ao Senhor, porque eu tinha uma palavra contigo. Eu disse: Deus, tu me fez uma promessa. E a promessa que o Senhor fez não é maior do que a minha palavra. Porque se a minha palavra não tiver peso, não tem nenhuma promessa tua que vai validar aquilo que me favoreça. E eu tenho um compromisso com o meu amigo particular, pastor Eliano. E eu quero honrar com a minha palavra. É por isso que eu estou aqui. Porque Deus é contigo, Eliano. Deus é tão contigo que trouxe pessoas daquele tempo lá para te observar aqui hoje. Para ele observar, ainda que foi usando a minha vida, que Deus proferiu palavras a teu respeito. E hoje eles estão aqui para ver que o profeta não mentiu, que Deus não se enganou e o nome dele é glorificado. Eu fiquei feliz de ver também a irmã Roseli, esposa do pastor Carlos. Tivemos momentos maravilhosos em Manaus. E eu cantei com essa mulher. Me intrometi, né? Porque eu não sou cantor, eu sou intrometido. Mas Deus nos honrou lá. E eu achei lindo o que Deus fez lá. Às vezes eu paro lá em casa para ver os vídeos e me dá uma saudade das coisas que Deus já fez. E eu não posso viver de passado, porque eu sei que Deus tem coisas maiores no futuro. Mas a gente se prende a alguns momentos que Deus particularmente nos reserva. E Ele é fiel para cumprir com tudo que tem ordenado ao teu respeito. Hoje eu vim aqui e estava preso àquilo que fosse um argumento que a palavra nos dá. E articulei algumas preposições desses argumentos para procurar, aleluia, transmitir aquilo que o texto, no seu contexto, tem como uma expressiva advertência para dois momentos da igreja. Mas assentado aqui, ouvindo essas irmãs cantar e olhando para isto que fosse uma manifestação de Deus, Deus começou a somar uma outra ideia com aquilo que Ele já tinha articulado aqui dentro de mim e me fez viajar por alguns contextos panorâmicos. Irmão, fala para esses irmãos que estão aí fora, o diácono que estiver aí na porta, para ele não desligar a atenção. Tem pessoas aí que estão perdendo a atenção do que Deus está fazendo aqui. O diabo pode pegar eles aí. Use a autoridade de oficial da igreja. Diz para ele: ó, irmão, não dá para a gente ver, mas nós podemos ouvir o que Deus está falando. E eu fui olhar no
resumo do que pudesse ser uma manifestação que provocou preocupações em Deus. Tinha uma horda maligna na ocasião daquilo que pudesse ser todo este relacionamento. Desde o Éden, naquilo que fosse a articulação de cultura a partir de um seio familiar, sempre existia um negócio chamado satisfação, que era uma preposição no organismo humano, por efeito de uma substância neurotransmissora, que nós conhecemos como hormônio, chamada endorfina. Tem horas que eu paro para perguntar o que foi que ensinou Caim. Que ele podia matar, que ele podia articular planos com aquilo que pudesse ser um demônio chamado inveja, que ele poderia elaborar contextos com aquilo que fosse maligno para extrair a própria vida do irmão, porque queria ser satisfeito. Isto é um pensamento meu. Mas olhando para o cenário, as únicas esferas de relações culturais e de cultura eram os pais. Na preposição do que fosse conhecer bem e mal, estava um contexto de informações que tanto Abel quanto Caim foi oferecer a Deus. O vínculo da oferta ainda não tinha regras. Aquilo que pudesse ser buscar retorno para Deus não tinha princípio em oferta. Tinha na adoração. Um dos fatores que o homem nunca foi criado para oficializar naquilo que fosse o seu contexto. A adoração passou a ser uma necessidade a partir da separação. A adoração é um princípio que atrai o homem de volta, que clama naquilo que seja o seu ato de adorar por aquele que é criador da sua criatura, para se aproximar dele. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. Quando nós adoramos, estamos dizendo: Deus, vem fazer parte do nosso contexto. Deus, vem fazer parte do que nós perdemos, a tua presença. Então o homem não foi criado para adorar, mas porque ele percebeu que a adoração fazia dele alguém que pudesse chegar lá, na presença do Eterno, e ainda satisfazer o seu Criador. Ele começou a investir. Mas tinha um fator de contexto cultural. E ainda que não houvesse regras nem ética para a liturgia, mas o homem sabia o que era desvencilhar bem de mal. Sabia conotar nas suas intenções o que fosse investimento maligno e o que fosse também fator da sua própria ilusão. Mas quando isto é sediado por um argumento chamado cobiça, a cobiça que faz nos sentir desejosos pela satisfação, e ela é movida pela endorfina, que realiza em nós aquilo que seja o efeito coragem. Detalhe, como substância neurotransmissora, como hormônio, ela não sabe identificar o que é bem e o que é mal. Ela não sabe dizer: olha, esta informação que eu estou recebendo, isso partiu lá das profundezas do inferno, isso veio lá daquela serpente. Eu podia pensar, como Caim, que veio lá daquilo que pudesse ser os contextos do meu pai e da minha mãe no Éden. Mas podia se observar, certamente, o imperialismo machista de dominador, porque foi para isso que Deus delegou responsabilidade aos homens, dizendo para ele: você vai prosperar na multiplicação e vai dominar sobre tudo que eu criei. É dali que surgiu esse efeito que manipula regras e viola condições, a um ponto de fazer Caim intencionar com o seu coração, movido pela endorfina, porque olhava para os anseios daquilo que fossem os cultos de Abel, enxergava na relação de sensibilidade com a mãe, porque a mãe mostrava aquilo que fosse arrependimento, a um ponto de ser dominada pelo marido. E isto era o contexto de cultura que fazia deles o que pudessem se embriagar, ou se envolver, ou se deixar conduzir num contexto de mente, adorando ou não adorando a Deus. Você olha para o retrospecto da palavra. Na ação de Caim, Deus precisa criar
Porque é diferente de fazer. É diferente de edificar, de construir. Quem cria pensa no que vai trazer à existência. Quem cria elabora projetos para aquilo que ele quer, resolvendo na edificação, fazer prosperar para a sua satisfação. Isto é criar, e Deus criou um vínculo chamado plano de salvação. Porque este plano tinha referências específicas de uma necessidade em Deus para a principal obra nos fatores da criação, chamada ser humano. Querer e viver o relacionamento com estes homens, que agora estava deturpado por uma ação de um plano paralelo, criado nas profundezas do inferno. Esta é a minha maneira de entender. Porque é assim que Deus me revelou. Para desarticular o que pudesse favorecer Deus em tudo que Ele criou. Porque Deus não pode ser dissuadido. Porque Deus não pode ser impedido. E porque Deus, na sua onisciência, fez o homem do pó da terra. Fez daquilo que pudesse ser moldado, caracterizado a forma, daquilo que pudesse glorificar o nome dele. Ele sabia que, sendo este barro, poderia até se quebrar, mas dava para esmagar, dava para apertar, amassar e reconstruir aquilo que pudesse receber a sua glória. A partir desta ideia, deste pensamento, você vai ver Deus trabalhar por 4.127 anos na resolução de um plano salvífico, em que em todo o tempo a satisfação que revelava a alegria para aquilo que fosse a manifestação natural dos homens tinha uma implicação maligna. Deus precisou julgar os homens. No primeiro instante olhou para a terra e, meu Deus, e agora? É um pensamento na minha analogia. É um argumento baseado em fatores de conceito humano, limitado, fragilizado, porque é malignidade também. Então não pense no que eu estou falando, imagine no que Deus está dizendo para você. Porque nesse retrospecto, eu imagino um Deus olhando para a terra e vendo o coração dos homens mau, olhando para tudo que Ele criou e para aqueles que deveriam ser os dominadores. O plano autêntico de Satanás, que imperava com malignidade nos passos dos homens, a um ponto de dizer: olha, eu me equivoquei, eu estou arrependido. Eu estou falando sobre o conceito do que nós podemos entender, porque Deus não se arrepende e nem se surpreende com nada que o homem faça. Deus sabia que o homem ia pecar, por isso ordenou a ele, limitou a ele a sujeição. Deus sabia que o diabo poderia interferir nas relações entre Deus e o homem, por isso o sentenciou àquilo que fosse nascido de mulher, porque foi dele a palavra em Gênesis 3:15: olha, dela vai nascer um que vai te esmagar a cabeça, e você, ainda que fira o calcanhar, vai ter que ser julgado por ele. E vai se agravando a condição humana a um ponto de Deus dizer: olha, o meu espírito não vai mais contender. Eu amo Jesus, pastor Adriano, porque ele é uma confirmação da palavra de Deus para mim. Porque se Deus resolvesse ser injusto com Noé, nós não estaríamos aqui. Porque Noé manteve no coração a integridade, não a fidelidade, mas a integridade de ser sincero e querer viver em justiça com este Deus. A partir de Enos, a partir de Sete, se observou corações piedosos. E Deus, olhando para Noé, enxergou entre eles o tal, para dizer assim: olha, contra este eu não posso enviar água sem que lhe dê um escape, para que ele glorifique o meu nome nas poderosas autoridades. Mas o plano de Satanás ainda tem a sua força. E o que é pior, vem com a palavra da embriagueação. Quando Noé sai da arca, agora disposto daquilo que fosse um favor de Deus, a primeira coisa que ele faz, provocar sedução na sua endorfina por tomar vinho, provoca uma catástrofe na família. Porque entre os irmãos já estava a esfera de cultura familiar, e um na pré-posição de ser melhor do que o outro, foi caguetar o mais novo ao pai. Olha o que aconteceu. Ele não tomou vinho, mas estava embriagado por um demônio para destruir tudo que fosse plano de Deus na vida de Noé.
Você conhece a história, os cananeus, filhos de Cã, se tornaram malditos. Esqueci de dizer que a terra também se fez maldita por causa do sangue de Abel, que derramado por violência de Caim na prática da malignidade, tornou tudo o que Deus criou maldito. Porque terra não peca, animais não pecam, fauna nem flora não peca. O homem pecou e conduziu tudo o que estava sob seu domínio ao pecado pela maldição. Quando Deus está olhando para os acontecimentos entre os filhos de Noé, na resolução da justiça, Ele não pode imperar com o que é injusto contra Ele mesmo. E faz promessas, dizendo: eu nunca mais vou destruir os homens com dilúvio. Volta a falar com Noé e diz: olha, será grande a tua posteridade. 9 gerações depois, lá em Ur dos Caldeus está uma idolatria, homens levantando postes e ídolos, embriagados com outra coisa, que manifestava uma satisfação que não era adorar, não era glorificar, não era buscar, nem viver o projeto genuíno de Deus. Nessas alturas, já são 1100 anos de Deus trabalhando em função do homem, para que o homem pudesse viver a essência de um plano em que ele fosse glorificado em tudo que ele criou. Deus chama Abraão para fora e faz uma aliança com ele. Abraão, olha, vai para um lugar que eu vou te mostrar, detalhe, tudo lá da deserto. E Deus o abençoa, mas o vinho do que é natural, por satisfação, leva o homem a que pudesse ser um contexto de trevas, obscuridade. No capítulo 15, você vê Deus fazendo a promessa: olha, a partir de ti, é a partir de ti, Abraão, que eu vou tornar todas as famílias da terra abençoadas. No meio de um deserto, Deus lhe faz prosperar, porque quando Deus dá a ordem, o homem obedece, tudo prospera para aquilo que glorifica o nome do Senhor. Você vai olhando para as referências bíblicas. Chega um instante na vida de Abraão que ele vê os seus gados, vê os seus rebanhos e a multiplicidade da bênção de Deus na sua vida. E de repente o que é vinho de contenda, que gera dúvida, que não dá condição ao homem de olhar para as promessas e dizer: meu Deus vai ser fiel, faz dele alguém que se limite simplesmente a uma choupana, a uma cabana no meio do deserto. E no meio daquela cabana ele começa a duvidar, para dizer: Deus, tu me fez uma promessa, agora eu tenho tudo isso aí que o Senhor me constituiu, me fez prosperar, para quem que eu vou dar isso aí? Se eu não tenho filho, já estou avançado de idade, minha mulher já não tem mais sementes reprodutivas. Como é que é isso, Deus? E Deus que sabe que quando nós nos embriagamos com o vinho em que há contenda, estamos destituídos daquilo que é o favor dele, porque foi ele que diz em Gênesis 4: o meu espírito não contém demais com os homens. E esse desfavor leva-nos a um passo da preocupação, a preocupação que faz de nós homens e pessoas que damos passos a abismos sem fins. Aliás, esse é o maior efeito da depressão nos dias de hoje. A depressão não é outra coisa senão um resultado das nossas escolhas. E às vezes as nossas escolhas estão sob o jugo daquilo que são preocupações. O valor delas se reconhece por um sim. Um advérbio de condicional que diz para nós: meu Deus, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse tomado aquela decisão, se eu não tivesse participado daquela mentira, se eu não tivesse falado contra o meu pastor, se eu não tivesse me permitido embriagar por aquele vinho de contenda no círculo de oração, se eu não tivesse me metido naquela conversa contra o ministério. Quanto custa um sim para você? Deixa eu já te perguntar. E Deus vai falar com Abraão: Abraão, sai daí, rapaz, tua visão está limitada pelo que é natural. Sai para fora, olha para cima aí. Tu consegue contar as estrelas dos céus, Abraão? Abraão, né? Porque nessa ocasião ainda era Abraão. É, Senhor, não dá. É assim que vai ser a tua posteridade, rapaz. E você vê nas adjacências do plano, Deus confirmando, depois de 100 anos ele está gerando, junto com Sara, a mulher com 90 anos.
Isaac nasce e a felicidade toma conta do coração de Abraão pela promessa de Deus. Lá nos dias de Isaac, quando ele tem filhos, Deus olha para um moço chamado Jacó, que resolve usar da força do engano, por causa de um contexto de cultura familiar. Isaac se envolveu com um vinho chamado sedução do estômago e resolveu amar mais Esaú, porque Esaú ia caçar e trazia para ele pratos daquilo que eram suas caças que lhe favorecia, enquanto Jacó estava no líquido desejo de uma mãe que ele valorizava por causa que fosse um anseio de amor fraternal. Mas tinha um detalhe. Irmã, a senhora que está com esse negocinho aí de preto, isso, põe a mão no coração dessa que está do teu lado. Isso. Se a partir de hoje, ei, glória a Deus, aleluia. Eu nem perguntei, eu posso descer aqui um pouco? Deus maravilhoso. Essas dúvidas continuarem aí, tu só vai ser isso, filho. Glória a Deus. Onde foi que Deus errou contigo? E por que você não consegue reagir? Por que você não consegue ir além? Você está vendo o que é o anseio desses corações que estão adorando junto contigo, e você está dizendo, meu Deus, no A, no B, no C está acontecendo isso e comigo assim. Sobre esta mão que está aí dentro, Deus vai tirar a força daquela palavra que te lançou para este lugar. Porque o meu Deus fez uma promessa contigo. O meu Deus tem uma história para ti. Não é o A, não é o B que vai viver o que Deus tem contigo. É você. Deus vai te chamar para uma história diferente, para um caminho diferente, aonde só os teus passos vão caminhar, porque Ele tem algo para revelar a partir de ti. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Se adorar, adora de levante a mão e glorifique, porque o Espírito Santo de Deus está me dizendo que vai ressuscitar projetos a partir daquilo que é a sua palavra. Casa dividida não prospera. Casa dividida não pode viver o fator genuíno do plano de Deus. Mas Deus olha para a intenção do coração. Deus olha para aquilo que seja um investimento, que alguém está fazendo mesmo que equivocado. Porque Jacó recebe a bênção do irmão mais velho, seduzido pelo vinho de uma contenda, que criou uma ira no coração do irmão, diz, eu vou matar. Ele tem que pegar, ó, e fugir. Nunca, se Deus não intervém na história de Jacó, ele ia viver a promessa que ele recebeu. Glória a Deus. Mas no caminho da fuga, capítulo 27 de Gênesis, ele se cansa e fatigado, tem que descansar. Eu não acho que ele deitou para dormir. Eu penso que ele deitou para repousar no corpo físico, não para pegar no sono, porque seria vítima fácil se Esaú viesse, não tinha condições de escapar. Mas quem é que descansa pondo a cabeça numa pedra? Quem é que faz de travesseiro uma pedra para descansar a cabeça? Não foi Deus que disse para ti que eu vou te fazer bem? Glória a Deus. Maravilhoso. A promessa de Deus chega para nós quando a ótica de Deus para o vaso não enxerga imperfeições, não enxerga irregularidades, porque Deus não põe unção para se perder no vaso. Então aguenta e suporta. Espere só mais um pouco, que Ele sabe a hora em que o vaso vai poder receber esse tesouro e não vai receber desprezo nem negligência dele. O meu Deus, diz das fileiras de trás, é por pouco tempo. Se você perseverar, Ele vai te pôr na banda da frente, porque é o projeto que Ele tem para ser glorificado enquanto você viver. Não se convença. Glória a Deus. Aleluia. E Jacó, quando deita para dormir, Deus que olhou o coração de Jacó, que viu que ele usou de engano porque foi alimentado numa cultura familiar pela mãe,
Foi a mãe que disse: olha, Jacó, vai lá no campo, mata lá alguma coisa lá, pega o pelo dele e se veste de pelo, porque teu irmão é peludo. Teu pai não está enxergando bem, não vai distinguir muito bem a voz que não ouve. Dá para você enganar o teu pai. Não vou abrir essa porta de revelação aqui não, viu, pastor? Porque Deus vai tratar com famílias em particular. Deus, aleluia. Eu vou dizer uma palavra aqui que é pesada, pastor. O Espírito Santo está me mandando dizer. Não existe anticoncepcional para ocitocina. Glória a Deus. Eu vou dizer para eles entender. Não existe preservativo para mente. É na mente que você diz: quero ou não quero, faço ou não faço, vou ou não vou. É na mente que você coordena as suas ações para que Deus seja glorificado enquanto você viver. Grande Deus. Deus abre os céus para Jacó quando ele dormia, dá uma escada como uma visão. A escada estava no céu e o seu pé na terra, o seu topo no céu e os seus pés na terra. Anjos subindo e descendo, me parece uma ordem um pouco equivocada. Porque como é que pode Deus ser com alguém, manifestar visões a alguém que anda enganando, que anda mentindo, que anda usurpando o direito de alguém? Como me parece ser Deus com alguém que usa aleivosamente para subtrair de um irmão ainda, porque não lhe era de direito. E Deus olha para ele e diz: olha, sou eu que estou te revelando que sou contigo. Pode ir porque eu vou te fazer bem. Mesmo ouvindo a voz de Deus, ainda está embriagado pelo poder da sedução de cultura familiar, de mentir, enganar, constituído pela própria mãe Rebeca. Chega lá na casa do tio e começa transgredindo, porque desejo que Deus não tinha para si. Porque Deus não errou quando deu Lia para Jacó. Mas ele desejou a Raquel, o poder da sedução, e investiu para isso. Olha o preço que ele pagou. Raquel, quando saiu com ele na fuga, depois de 20 anos, levou os ídolos do pai escondido. Levou aquilo que não lhe favorecia escondido. Cuidado com as suas escolhas, irmão. Não se deixe enganar pelo vinho. Por causa disso, a guerra foi entranhável entre a família, na constituição das mulheres e das servas, até o dia em que Deus resolve dar um Benjamim e diz: agora eu vou ser obrigado a tirar a Raquel de você, senão você não vai cumprir com aquilo que é o meu projeto. E nesta ocasião ele está voltando para Berseba, lá no Val de Jaboque. Se atemora um medo do coração dele, porque vinha uma informação lá da casa dos seus pais: está vindo o teu irmão aí, não está vindo sozinho, rapaz. Tem 400 homens com ele. Nesta hora, o homem que é articulador de planos para justificar os seus erros, diz: não, volte já, que não vai dar. Vamos fazer o seguinte: olha, pega aí uma parte deles, leva para lá, os meus filhos, as minhas esposas, vai para lá, porque aqui é eu e eu. É uma hora que Deus nos leva para um encontro sozinho com a nossa realidade. Porque somos planos, somos projetos, somos aquilo para os quais Deus ainda vai ser glorificado. Vai acabar esse tempo, filho. Glória a Deus. Deus um dia vai te parar na frente do espelho para te mostrar o que é que está em ti que não agrada a Ele. Porque Ele não tem só baquetas para a tua vida. O ministério da palavra é um fator de Deus na tua história. Você vai fugir o quanto você quiser, oficialmente, profissionalmente, nas suas realizações, mas vai chegar um dia que o Val de Jaboque vai declarar para você que você é plano e só você vai viver o que Deus tem estabelecido
fazer bem, e agora meu irmão está vindo aí. Já dispensei as minhas esposas com os meus filhos para um lado, os meus servos com os meus rebanhos para o outro. Agora é só eu e ti, Senhor. O que é que o Senhor vai fazer? Foi o Senhor que disse que me tornaria alguém que cumprisse as palavras ao meu avô Abraão. O que é que vão ser das suas palavras agora? E não é que Deus gritou do céu para falar com Jacó, para dizer: Jacó, pode ir que eu vou te fazer bem. Glória a Deus. Vai na frente, Deus, e acalma o coração do meu irmão. Enquanto isso, ele começa a preparar ofertas, começa a preparar um agrado para o irmão, para sensibilizar o irmão. Mas a obra é de Deus, porque o plano é de Deus, e é Deus que tem que ser glorificado. Acontece o encontro, voltam para Canaã. Tudo me parece estar em paz. Mas lá em Canaã começam a viver os estilos dos cananeus. Se desviam os filhos para a idolatria, os seus servos à prostituição, e começa a virar aquilo que seja um inferno do vinho desta natureza. 3 anos depois, quando Deus olha para tudo aquilo e diz: eu não posso mais matar com arma, não dá para fazer como eu fiz Sodoma e Gomorra, porque lá estão os projetos daqueles que são os filhos de Abraão, que eu prometi para Abraão que lhes daria. E a partir deles tornaria bendita todas as famílias da terra. O que é que eu vou fazer? É a minha analogia. Não, eu vou pedir um culto para Jacó. Jacó, grita dos céus, capítulo 32. Ou capítulo 35, deixa eu ver, para não dar uma referência errada. 35, não é isso? Jacó, sai daí desse lugar, volta lá para Betel. E agora tu vai levantar um altar, Jacó, porque eu quero um culto teu. Que hora difícil, né? A primeira coisa que acionou a consciência de Jacó foi a santidade de Deus. Porque quando ele olhou para a santidade de Deus, ele viu os seus pecados. Ele viu que fosse um contexto de 23 anos de engano, de mentira, e longe do amor de mãe, porque a mãe nunca mais o viu, e sem aquele que fosse o aprisco do conselho dos pais. Quando ele começa a trabalhar na sua consciência, a primeira interrogação: como é que eu vou fazer um culto a Deus? Olha os meus filhos como é que estão, olha a minha família como é que está, olha a minha casa como é que está, olha os meus servos perdidos na idolatria, na prostituição, embriagados com este mundo mau. Não, eu vou chamar todos para uma conversa. Deus me pediu um culto, e culto para Deus não dá para ser de qualquer jeito. Não dá para pôr a pedra da santificação de lado. Não dá para pôr a pedra da adoração distinta daquilo que é santificação. Eu preciso levantar um altar, e Ele quer um altar. Essa é a hora de encher-se do Espírito. Essa é a hora de encher-se daquilo que Deus colocou em nós para ser glorificado. Porque quando o Espírito age no homem, Ele diz assim: olha, nós vamos nos despir do que é esta condenação de mundo, dessa malignidade, de idolatria, de prostituição, porque nascemos e fomos criados para adorar a Deus, o Deus único e verdadeiro. O lugar da luz revela o pecado, mostra a deficiência no relacionamento e vê a indignidade do homem. Eu não sou digno, mas Ele me abençoou 23 anos quando eu mentia, enganava, transgredia, violava. Então não dá para dar um culto para Ele de qualquer jeito. Não dá para ser como eu quero, é do jeito que Ele quer. A família entra num acordo, mas Raquel ainda tem lá um ídolozinho. E Deus precisa matar Raquel para não interferir no relacionamento com Jacó, para não fazer de Jacó alguém que pudesse ser desassociado de um plano, porque ele é fiel. Quando eles estão retornando,
Deus volta a falar com Jacó e diz: Jacó, tu não vai chamar mais Jacó. É uma referência muito mal com esse nome. A partir de hoje você vai ser Israel. Tu já pode glorificar a Deus pelo cumprimento da palavra. Para esse Israel, a partir de Jacó, Deus tinha um plano favorável, que revelou a Abraão, que manifestou nos dias de Isaac, que revelou em Jacó. Depois de Jacó, na constituição do que fosse um povo, lá dentro do Egito, Deus o libertou como um forte, fez coisas que só Deus podia fazer, para mostrar a integridade da sua fidelidade. Mas esse povo ignorou. Isaías 5 diz que Deus esperava que os frutos fossem bons, mas os frutos desagradaram de uma vinha que Ele mesmo preparou. Quando Ele levanta Jeremias, quando Ele mostra os seus anseios para aquilo que é juízo, é porque Ele estava olhando para um povo embriagado. Diz que Israel se atrofiou em pecados, mas a filha foi pior do que as prostitutas. Mas deu uma palavra através de Oséias, capítulo 2, verso 19, dizendo assim: olha, eu vou me desposar com a prostituta. Porque tinha um plano para a igreja do Granada. Porque ele olhou o dia 30 do mês de maio. Porque ele viu você aqui. Porque ele enxergou você aí, irmã e irmão. Porque ele viu esse círculo de oração sentado aqui, na promessa que fez para Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas, em ti, Jacó, serão benditas todas as famílias da terra. E Deus ainda é fiel para nos tornar benditos por aquilo que é a sua palavra. O problema está no nosso comportamento, porque ele é influenciado e nós rumamos para aquilo que seja organismo no preço do que é natural. Deus não tinha razão para dizer através de Paulo aos Efésios: olha, não se deixe contaminar, não vos embriagueis. A Grécia tomou o território Éfeso em 1044 antes de Jesus. E a Grécia tinha vindo com o poder da força de um leopardo na visão de Daniel. A maior força da Grécia não era o arco, não era a flecha, era a mente. A articulação de projetos para vencer o inimigo por Alexandre o Grande. E se constituiu de poder banir os povos que já existiam no território de Éfeso em 1044 antes de Jesus. No ano 133 antes de Jesus se oficializou capital de Roma no território asiático. E ali se consolidou por aquilo que fosse força de cultura, uma cultura mística, e trouxe para ser o deus de Éfeso Artemis, a deusa da fertilidade grega, que Paulo teve que contender lá em Corinto, quando se chamava Afrodite. Que em 1 ano e 6 meses Paulo sofreu, mas deixou lá uma igreja cheia do Espírito Santo, que tinha 9 dons, capaz de glorificar o nome do Senhor. Quando está em Éfeso por 3 anos, a força do Evangelho tinha aquilo que fosse a sua prosperidade por causa da localização geográfica, e expandiu a um ponto de serem declarados o oficial do primeiro amor de Deus. Nenhuma outra igreja recebeu esse crédito. Mas Paulo tem que se ausentar e deixa ali um Timóteo. Entre eles, alguns que se doaram para viver voluntariamente como pastores locais em Éfeso. Mas o mentor daquilo que pudesse ser o evangelho ali era a força apostólica na vida de Paulo. E é por essas razões que agora, na sua segunda prisão, na sua primeira prisão em Roma, ele tem que escrever a este povo que era oriundo de Israel, de um Judá. Ele tem que escrever àqueles que estavam debaixo da tutela de uma promessa divina. Porque Deus não veio para os judeus, veio para todos aqueles, na pessoa de Jesus, que pudessem crer que ele tinha um plano especial. E a Grécia, com a sua mitologia, tinha como principal dos seus argumentos: meu Deus, as prostitutas! Mulheres que se doavam à prostituição para fazer a liturgia do culto a Artemis. Que por inquisição do Evangelho, Deus também deu vitória a Paulo e aos cristãos que ali se assediaram. Mas Roma ainda tinha força.
mas não puderam conter aquilo que pudesse ser a força grega de pensar. Andróculo veio com uma truculência e começou a expandir o gnosticismo no meio dos efésios. E agora Paulo tem que escrever: olha, essa força mística de ecumenismo que está havendo entre vocês não pode existir. Isso é trevas. Sabe o que é ecumenismo? Sabe o que é ecumenismo? É algo que a igreja lutou até os 20 anos atrás, 15 anos atrás. A igreja investia contra. A igreja lutava como força, pastor, para não deixar a gente se conformar com a força deste mundo. A gente chamava eles de quadrado, dos homens do tabu. Mas naquela época, paralítico andava, cego via. Naquela época, a irmã vinha orar aqui, Jesus ia buscar o filho lá na droga, na prostituição. Naquela época, as mulheres maravilhas não usavam o poder de sedução, não usavam aquilo que fosse a força telepática, usavam o joelho para orar. E enquanto elas estavam orando, Deus estava restituindo a família, estava restituindo a igreja. E a glória, a glória, a glória fazia de Deus alguém que enchesse a sua casa do seu espírito. Mas a força da cultura tem o seu valor e a gente diz que estamos se modernizando. Agora eu tenho para mim que a cultura não pode inibir algumas palavras de Jesus. Porque momentos antes de ascender, ele reuniu os seus discípulos principais e disse: olha, quando o Filho do Homem, por que ele disse Filho do Homem? Porque não falou como Deus, falou como um homem que esteve aqui, falou como alguém que eu e você, e revelou exemplo de obediência. Eu acho que quando nós obedecemos, estamos em vantagem. Quando nós obedecemos, não tem portão de Gaza de 7 toneladas que nos impeça de dar vitória ao povo de Deus. Quando nós obedecemos, pode vir 1000 homens. Contra a nossa história, só basta uma queixada de jumento. Tu estava desenganado, Adriano. Eliane, você pode dar um abraço nele, filho, por favor? Dá um abraço nele. Glória a Deus, aleluia. Essa emoção, Adriano, não é um desabafo nem um alívio da tua alma. Isso é Deus te amparando com consolo, porque virão coisas piores. Porque Deus tem algo para ti, filho, que é tão grande que tu não pode imaginar, que tu não pode imensurar. E é para ti que Deus tem ordenado, filho. É para ti que Deus escreveu no céu. Quando ainda antes de ser formado no ventre da mãe, Ele diz: olha, eu sei de todos os seus dias. O que Deus vai fazer? E Deus vai estar falando assim, Adriano, porque o diabo também está vindo com os seus 400, com os seus planos, para te enveredar. Filho, ninguém divide o pão melhor do que Jesus. Não dá para sair do lugar onde está a bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Moisés está preso e recebe a informação de Tíquico. Tíquico, olha, a Efésios está conturbada. A idolatria está entrando para dentro da igreja. A apostasia está chegando no meio dos fiéis. E o que é pior, tem um poder sedutivo da lascívia entrando dentro das nossas sinagogas, invadindo a casa e as famílias, disseminando aquilo que seja um princípio incontrolável de infidelidade ao padrão principal, a família. E ele que está lá preso começa a escrever. E entre as palavras ele diz assim: olha, não vos embriagueis. Vamos atrair isso para os nossos dias. Você pode me dizer amém? Amém. Fica de pé comigo. Ah. Nós não temos espaço aqui. Eu queria que essa irmã viesse aqui. Vem cá, irmã. Senhora de preto, vem. A senhora vai me ajudar numa coisa aqui, vem cá.
irmãos, com aquilo que a palavra nos exorta. Vem aqui, meu filho, você. Isso, Pedro. Dá licença, o pai já está saindo. Fica aqui na frente, por favor. A gente tem que começar a usar essa função raciológica que Deus colocou em mim e você. Eu não sou ilusionista, eu não sou mentiroso, nunca fiz acordo com engano. Pelo menos enquanto estou aqui em cima pregando, não. Não prego o que eu quero, não vivo o que é a minha satisfação. Estou preso numa vontade dele. É você, sou eu, somos cada um de nós. O senhor acha que eu tenho essa força, irmão, de te fazer chorar por alguns instantes aqui nesse culto? Eu tenho essa condição? Então dá esse lugar aí, querido. Porque eu vi algumas vezes quando a bola veio aqui na garganta. Se tu pudesse dizer tudo o que está dentro do teu peito por palavras, alguém te compreenderia? Agora o que te envolveu com essa emoção aí, esse sentimento aí, é o Espírito Santo. Ele já pegou o que você não pode dizer, ele já levou na presença do Pai. Então dá lugar. Dá lugar! O que é que está acontecendo, irmã? O que é que a irmã está sentindo? Para ver essa turbulência regendo todos os seus anseios. A gente vai mascarando os tempos do sofrimento. E talvez nunca paramos para pensar que há em nós o sentimento que houve em Cristo Jesus. Está doendo, irmã, porque a gente não se convenceu, não se deixou conformar. Está apertado, está magoando, porque nós ainda não se inclinamos, ainda não nos doamos, ainda não estamos embriagados. É por isso que Deus me fez enxergar aquilo que é uma sebe de fogo que te envolvia enquanto a lágrima caía, para dizer que a honra, a glória é dele, o poder é dele, e ele vai fazer nos últimos dias melhores do que os primeiros. Toda vez que eu aceito um estilo na minha vida, eu estou indo contra o padrão. E isso é embriagar-se. Toda vez que eu permito uma evolução de mundo e faço isso, aquilo que é a minha conduta, e trago para dentro da igreja, eu estou embriagado. E a partir do instante em que eu vou me embriagando, o Espírito Santo não pode contender. Foi Deus que disse. Foi Deus que disse: o meu Espírito não vai contender com os homens. Quantos que querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Você respondeu com consciência. Porque só pode querer ser cheio quem está vazio. Glória a Deus. Só pode dizer: eu quero o que eu ainda não tenho. Eu vou profetizar: vocês já estão cheios. Cadê os cheios aqui? Cadê os cheios aqui? Cadê os cheios aqui? Cadê aqueles que ainda não se dobraram? Que ainda não se inclinaram? Que ainda querem dizer: Deus, eu já estou cheio, mas eu não quero ficar só cheio. Eu quero transbordar. Olha aqui para mim, por favor. Dopamina também é uma substância neurotransmissora, responsável pelo prazer. Eu quero um irmão bem crente aqui do lado dele. Se não tiver ninguém, eu mesmo vou. Porque Deus vai pegar esse moço nesta noite. Glória a Deus. Tem 3 meses
a sua família aqui, filho? Quem é o pai e a mãe? Vai ali. Louvado seja o teu nome, Deus. Agradecido é teu nome. E ele por alguns instantes diz, não, não vou ficar ali. Eu vou aceitar isso. Porque o diabo conhece essa substância em nós. Ele sabe que nós precisamos de prazer. Temos ego. Temos orgulho. E a influência deste mundo capita em nós aquilo que são as nossas buscas. Mesmo quando nós não conseguimos agir, mas pensamos. E aqui em cima, pastor, alguns ministérios estão travados por causa disso. Se conformamos. Me conformei a um ponto de dizer, isso aqui não é mais pecado. Se fulano faz, por que eu não posso? Enquanto isso, o Espírito Santo que não pode compreender, Vitor. Se Deus não falasse contigo, né, Vitor? Tu já teria sido vítima lá no Rio de Janeiro. Você sabia disso? Quem é que pode dissuadir para você, Vitor? Tu já parou para ler Jó, capítulo 23? Jó nos dá uma lição que ele diz assim, olha, com a minha mão, ele está falando de uma ação dele, de domínio próprio. Com a minha mão eu refreio a minha ira, porque se eu soubesse aonde comparecer perante o meu juiz, a minha boca se encheria de argumento. Mas tem um momento na consciência de Jó que ele se lembra que aquele que resolveu ter coração piedoso pelo qual estava sobre tudo e sobre todas as coisas. E nesta hora o Espírito que não pode contender, mas ele é por nós. Quando enxerga em nós integridade que glorifica a Deus, foi ele que acionou o coração de Jó para dizer, mas se ele pensou alguma coisa a meu respeito, quem é que vai dissuadir? Quem é que vai impedi-lo? Tudo que ele planejou a meu respeito, isso ele vai fazer. É a palavra que Deus dá ao teu coração.
condiciona um cristão. Convencer, não se conformar. 13 anos atrás, Deus falou contigo aqui sobre um caminho no ermo que a senhora passaria. E Ele disse: olha, você não vai sozinho, mas vai ter que passar. Porque a senhora clamava por aqueles que saíram de dentro de ti. E o desespero era grande. Deus hoje só te trouxe aqui e me trouxe aqui para dizer para ti que Deus ainda permanece fiel. Não vai ter morte para impedir Deus de cumprir com a palavra, de cumprir com a palavra, de cumprir com a palavra que Ele designou o teu respeito. E hoje Ele confirma que Ele é o teu Deus. Dá um abraço nela. Éfeso praticou isso com intensidade. Revelou a integridade do que é amar. Mas tinha cultura. Tinha vínculos de mundo que pode ser organizado na mente dos homens. Fé, um fator divino nos homens, porque não é coisa da propriedade humana. Não nasce no coração dos homens. Não é gerado na extremidade daquilo que deve ser a extensão humana. É fator de Deus. Vem cá, minha filha, você é muito nova para estar desse jeito. Aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. A fé é o que nos dá a condição de crer. Por isso ela só vem pela palavra de Deus. Ela só pode ser inserida no coração de alguém a partir de um instante em que o homem começa a observar o que Deus disse a seu respeito. Eu dei aqui uma sinopse ainda que panorâmica sobre tudo o que Deus falou, desde o Gênesis até os dias de Timóteo em Éfeso. E tem um discurso para você. Se Deus não te removeu do teu lugar, é só processo. Deus pode trabalhar. Vai ver um pouco. Você não vai sentir um pouco. Mas vai ter gozo e paz da parte de Deus. Inibir o amor de Deus em nós. Que amor é esse, pastor? Glória a Deus. Quem era você quando Jesus resolveu ir ao teu encontro? Cachaceiro, beberrão, prostituto, adulto?
mentiroso, enganador, usurpador, violando regras e leis de um contexto espiritual. Mas Deus convocou você. Deus chamou você. Você é especial para Ele. Conselho de mãe ajuda. Conselho de pai nos favorece. Quando a gente deixa de ouvi-los, aí começa a nascer essa angústia aí. E a gente que não sabe de força do líbido, que é um desejo impertinente e desordenado em nós, acionado por um demônio que quer destruir a nossa particularidade com Deus, ele vai ganhando terreno e espaço. Tu conhece o valor da palavra saudade? Saudade não é sentimento no coração de Deus, mas Ele diz assim para que a gente entenda: não quero sentir saudade da tua adoração. Não deixa esta força te separar de mim. Você tem esse poder. Eu quero a tua adoração adornando o meu trono, diz o Senhor. Eu tenho um plano, e eu não quero que nada impeça que o meu plano seja glorificar o meu nome enquanto você viver, porque eu sou o teu Deus. No mundo. Fé é pra mim e pra você. Aleluia. Amanhã tu vai cantar do mesmo jeito que você cantou hoje. Por que será que Deus disse assim: olha, não se turbe o vosso coração? E tu já sabe disso, filha, que coração perturbado não pode dar a melhor da adoração a Deus. Deus pode te usar, irmã, de novo. Vai ali. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eles não vão te explorar mais. Ninguém mais vai brincar com as tuas emoções, com os teus sentimentos. Não, ninguém mais. Ninguém mais vai impedir você de parar em espelho, porque Deus te renova agora. Deus te renova agora. Deus te renova e afirma a palavra. Afirma a palavra. Recebe, 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 porque Deus está te dando. Quer adorar, adora direito. Quer adorar, levanta a mão. Glorifica, exalta, porque Deus está reconstruindo história. Conheço a tua perseverança. Também sei das tuas primeiras obras. Mas tinha uma advertência. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro instante do nosso relacionamento, o primeiro amor. Vem cá, pai. Abraça ela aí. Meu Deus, isso não vai dar certo. Não foi isso que eu pensei para minha filha.
Ela vai sofrer igualzinho a mim, Senhor. Não é isso. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que a gente pode pôr a fé em ação nesta noite. Você pode dizer amém? Só maior. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus, Ele ouve e responde. E dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Você pode abraçar esse irmão do teu lado aí. Contagiar ele com esse Espírito Santo que está te envolvendo nesse lugar. Se a gente colocar a luz certo, vai dar tudo certo. Profetiza pro teu irmão cantando. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Recebe. Vai dar tudo certo. Receba pra você, recebe. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Olha pro irmão e profetiza pra ele. Diz a senhora. Sei que a vida não é só de momentos bons. Há tempos difíceis. Mas se orarmos a Deus, olha a glória, Ele ouve e responde. E dá tudo certo. Sons que tem fé e são capazes de crer. Vai dar tudo. É pra você ser cheio. É pra você ser cheio. É pra você receber o Espírito Santo. É pra você correr. É pra você glorificar. Que Deus está dizendo que vai dar certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Bem baixinho. Quando Deus disse, eu posso fazer um negócio aqui? Considerai as mulheres. Ele também não estava equivocado. Vocês oraram. Venha. Glória a Deus. Aleluia. Deus mentiu pra ti quando disse que te plantaria num terreno fertilíssimo. Ele te enganou pra dizer assim: olha, não vai ter entendimento.
não vai ter pedradas, não vai ter acusações, mas eu sou contigo, ele disse. Deus te deu uma condição, porque Ele pôs brasa nas tuas mãos, e Deus está querendo ver as brasas serem espalhadas sobre a cidade. Deus está me dizendo aqui que está te dando uma autoridade nesta noite para vencer aquilo que sejam os seus sentimentos, para a brasa vir para esta mão, e Ele vai fazer esparramar, 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 porque te deu o poder de mexer na casa do Senhor. Deus considerou vocês. Quer usar isso? Quer usar isso? Dá um sinal com a sua mão bem alta. Sai daí do meio de vocês e vai lá, põe as mãos sobre alguém. Pode ir, porque o Espírito Santo vai usar vocês agora. Pode ir, não fique acanhado, não tenha medo, não se envergonhe. Eu estou fazendo o que o Espírito Santo está me mandando. Deus colocou uma unção aí, e esta unção é para usar, é para adorar o nome do Senhor. Tem alguém nesta noite que não quer sair daqui sem receber Jesus? Tem alguém que quer levantar a sua mão dizendo assim: olha, eu preciso deste Jesus nesta igreja. Levante a sua mão para mim, eu quero orar por você. Ali tem uma mão levantada, vem até aqui, por favor, traga ela até aqui. Tem mais alguém que está afastado, porventura não fala mais de mistério, não tem mais visões, já não consegue mais glorificar a Deus e quer se reconciliar nesta noite? Levante a sua mão para mim, eu quero orar por você. Levante a sua mão para mim. Eu preciso orar por você. Traga essa irmã que disse que quer aceitar Jesus aí. Traga ela até aqui. Amém. Glória a Deus. Tem alguém? Me dá um sinal com a tua mão. Eu quero orar por você. Se não tiver, nós vamos orar. Eu não tenho poderes divinos. Pastor Leandro me conhece. Se a palavra não fizer, eu também não realizo. Ainda que Deus nos deu autoridade para orar e curar o enfermo, orar e expelir demônios, é Ele que age em nós pelo poder da sua palavra no seu nome. Eu quero saber de você. Você está feliz com tudo que você é? Você está satisfeito com tudo que tem sido a sua vida? Ou você acredita que Deus pode fazer coisa superior na tua história? Me dá um sinal com a tua mão. Se der para sair do teu lugar e vir até aqui, eu acho que não. Mas se quiser, venha, que eu vou orar por você. E essas irmãs vão impor as mãos sobre a vida de vocês. Mas venha depressa, porque as nossas horas já foram. Chama ele aqui para mim. Vem cá. Isso. Está chegando alguém aqui. Oh, graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E já chegou falando em mistério. Já chegou recebendo renovo. Cadê os crentes que ainda dão glória aqui? Tu achou que podia usar o teu talento em qualquer outro lugar? Tu achou que podia viver aleivosamente naquilo que fosse a distinção dos planos de Deus? E até chegou a pensar: ele se esqueceu de mim. Eu queria que você entendesse Deus fazendo com a mão como ele usa você com os dedos, usando o eruditismo de um dom e do talento que Deus pôs na tua vida. É assim que você é na mão dele, filho. Os acordes saem perfeitos quando há afinação, quando há aquilo que concilia, o que favorece um dom. A gente está avaliando no resumo prático
dramático da nossa vida. Leandro, desce ali, por favor, abraça ele. Porque Deus vai para casa com ele. O diagnóstico lá ainda não é bom. Ainda tem uma palavra tão pesada contra a vida dele. Mas Deus está me dizendo aqui que ele é como Josué, pastor. Que Deus desceu nesta casa hoje. Mande e levar seu compla. Para tirar qualquer que seja mancha. Para tirar qualquer que seja inquisição maligna. Para o fator da acusação não proponderar mais. O meu Deus está dizendo que vai trocar a veste, que vai torná-la branca, porque tu és cristão, tirado do fogo para a glória de Deus.
essa mão só para Deus.